O Brasil tem uma história curta, né? São 500 anos e tal. Então a gente não tem uma mitologia muito grande. Isso atrapalha ou não? Não acho que atrapalhe, não. Porque, na verdade, eu acho que o Brasil tem uma coisa que é muito legal, que no caso, falando especialmente do Brasil, que é trazer todas essas mitologias, né, de fora, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, os meus livros mesmo, que falam sobre anjos, por exemplo, tem gente que até, às vezes, as pessoas falam, mas o anjo não é uma coisa brasileira, tal, não sei o quê. E, na verdade, eu discordo. Eu acho que acho que o Brasil, o maior país católico, tem um monte de católico aí. Também tem outras religiões, né? Você tem desde os indígenas, tem as religiões afro-brasileiras. Então, eu acho mais barato isso. Eu acho super legal ter essa mistura e você poder, né, como romancista, né, não só da religião, estou dizendo da cultura em geral. Eu acho que isso não é problema, muito pelo contrário, isso aí é uma coisa que a gente tem que se orgulhar. Isso eu falo porque eu já morei fora e te digo que se tem uma coisa assim que eu posso me orgulhar mesmo do Brasil, é essa coisa, essa facilidade que o brasileiro tem de se relacionar com outras culturas. Por exemplo, você vai aqui no Rio, no Saara, e você vê lá o judeu e o árabe convivendo sem problema nenhum. Isso é uma coisa que tem no Brasil que não tem nos outros países. Eu já morei fora, eles ficam em guetos. Cada grupo no seu gueto. Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana do Brasil e se reflete também na literatura. Muito autor de fantasia acaba preso, de propósito ou não, no universo que cria, né? Por exemplo, J.K. Rowling, Tolkien. Criar um universo que é aceito pelo público é ao mesmo tempo um desejo e uma armadilha? Olha, pode ser uma armadilha se o autor não souber lidar com isso, não tiver personalidade para lidar com isso. Eu tenho vontade de escrever sobre outros gêneros no futuro, mas essa história tem que ser verdadeira para mim, né? Então não acho que seja legal você se desvencilhar, não. Tá? Mas se eu quiser continuar escrevendo sobre aquele universo, eu acho que eu devo escrever sobre aquele universo, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter uma personalidade. Lembrando que a gente não tem que estar sempre pensando no sucesso, a gente tem que fazer o que realmente... O sucesso ele vem como consequência de um trabalho bem feito. Isso é que eu penso um pouco, entendeu? Então, eu acho um pouco isso. Qual é o maior prazer de escrever um livro de fantasia? Você poder brincar com a realidade. Na minha opinião, para mim, você poder recriar a realidade, recriar as regras da realidade e os conceitos da realidade, né? Porque você, né, não está preso só a um conceito científico, né? Você pode pegar isso e mudar e alterar. Isso que é legal, mas aí é uma armadilha também, como você falou. Outra coisa mais que você citou essa palavra. Você vai conseguir manter essas regras coesas durante todo o livro, durante toda a trilogia, quadrilogia, seja lá, né? Você tem que saber quais são as regras que você criou para mantê-las também, né? Essa é a grande armadilha. Mas o que eu acho mais legal é você trabalhar com os conceitos, né? Conceitos que você cria dentro desse universo aí, né? No meu caso, né? Mas ou até pessoas que criam mundos de fantasia medieval, por exemplo, pode criar um continente, uma coisa assim e tal, e essas regras, no caso, metafísicas também, né? Como é que funciona magia, misticismo, como é que funciona essas religiões e tal, para mim isso é mais legal. Todo escritor é um pouco Deus, porque você escolhe, né, o que o cara pensa, você faz ele se apaixonar ou não, você faz ele se matar. Mas o cara de fantasia, ele faz um negócio a mais, né? Mas olha que não, sabe por quê? Olha como você falou. Porque tem coisas, isso é bem bacana que você falou, porque você falou, é uma questão de fantasia, qualquer escritor acho que brinca de Deus e tal, mas aí tem o livre-arbítrio, né, dos seres humanos, não é o que se fala, e os personagens também têm livre-arbítrio às vezes, não sei em relação aos escritores, muitas vezes eu estou escrevendo com um personagem e falo, ele vai fazer isso. Na verdade eu sei mais ou menos o caminho que ele vai tomar, mas como ele vai tomar, às vezes o personagem, especialmente em diálogo, é como se o personagem falasse assim, não fala assim não, eu falo da seguinte forma. Às vezes ele toma uma decisão, né? É uma coisa meio esquizofrênica também, né? É um Deus meio maluco, né?
Tem figuras clichês na literatura de fantasia? O velho mago, o herói corajoso, o jovem que não conhece o poder que tem, o objeto mágico perdido, tem isso? Eu não acho que isso seja um clichê, são arquétipos, né? Eu acho que o clichê é quando você usa o arquétipo de forma insossa, né? Então os arquétipos eles estão lá justamente e são poderosos e sempre serão, porque ele, como eu falei no começo, ele vai se relacionar com a sua vida. Então, usando esse exemplo mesmo que você falou, né? O mago sábio, que você falou, né? Foi uma coisa assim. Em algum momento da sua vida, você vai aconselhar alguém, você aconselhou alguém, e aí você está incorporando aquele arquétipo. E algumas vezes você vai ser o herói poderoso, que você vai ser incorruptível, o cavaleiro incorruptível, né? Então você vai incorporar, e todos eles estão dentro da gente, são arquétipos. Agora, o clichê existe quando o cara pega isso e transforma, e aí faz de uma maneira insossa, faz de uma maneira, aí vira aquela coisa clichê que você falou. Então, eu acho que é por aí, né? Qual é o futuro da literatura de fantasia? Ela tende a crescer, vai diminuir, é uma moda, vai passar? Não sei, boa pergunta, boa pergunta. Eu espero que cresça, na verdade eu espero que cresça todos os tipos de literatura com bastante sinceridade. Eu quero que as pessoas leiam sempre mais, porque a leitura ela tem uma propriedade respondendo a sua pergunta objetivamente, eu não sei te dar essa resposta. Então eu vou enrolar um pouco aqui e dizer que a leitura, né, todas as formas, né, o cinema é visual pra caramba, tal, mas quando você lê, você está lendo aquilo, está imaginando aquilo na sua cabeça. Então você está pensando. Não que você não pense no cinema, não é isso. Mas a literatura... Sim. Sim, você pensa menos. Você tem que fazer um esforço de memória para você... Até hoje em dia, quando você vê alguma coisa, no livro, você vai até na internet procurar referência. Tem que... Então a literatura ela tem essa propriedade. Então, quando você pensa, você se torna um cidadão, uma pessoa, um ser humano. O que é um ser humano sem pensar, né? Então, a literatura, a leitura, te ajuda a pensar, a te desenvolver o pensamento, a teu raciocínio. Então, acho que ela é muito importante, cara, muito importante. É por isso que, né, a gente tem a na nossa história, situações de que governos autoritários destruíram livros, porque os livros são tão perigosos, porque fazem a gente pensar. Isso é um pouco clichê que eu estou falando. Mas eu espero que cresça, cara. Eu espero que cresça bastante, sim, sempre.